Podcast ABTCP Giro Setorial, o resumo da notícia da cadeia produtiva do setor de celulose e papel. A 14ª edição deste programa conta com o patrocínio master da Valmet, líder global no desenvolvimento e fornecimento de tecnologias de processo, automação e serviços para as indústrias de celulose, papel e energia. A visão da Valmet é ser campeã em atendimento aos clientes e, ao longo dos anos, vem desenvolvendo uma combinação única que oferece tecnologia de processos, automação e serviços com mais de 200 anos de experiência industrial. Esse é o Valmet Way to Serve, para acompanhar os clientes ao longo do ciclo de vida. Eleve você também suas operações a um novo patamar com a Valmet. Está no ar mais um giro setorial de notícias, trazendo esta semana destaques especiais sobre sustentabilidade, resultados das empresas, novidades e notícias em geral. Nosso primeiro bloco do programa é reservado exclusivamente para comentar os mais recentes posicionamentos e documentos da cadeia produtiva de base florestal, que está engajada na discussão global pelo desenvolvimento sustentável. Estamos falando, caros ouvintes, de um setor que está marcando presença na COP26, que teve início neste último domingo, 31 de outubro, e segue até o dia 12 de novembro. Já no segundo bloco, trazemos, entre outros destaques de notícias, os resultados do terceiro trimestre das companhias, que tiveram um desempenho recorde, ao mesmo tempo em que a CNI sinaliza queda na confiança da indústria em 22 dos 30 setores industriais. E por último, mas não menos importante, em nosso terceiro bloco deste giro setorial, 14ª edição, vocês poderão acompanhar as novidades da indústria de papéis, vagas, eventos e premiações. Vale dizer, Patrícia, que neste programa contamos com sonoras sobre a COP26 a partir de evento promovido pela Suzano, comentários da CNI sobre esta queda de confiança da indústria, além da participação de convidados especiais. São eles, queridos ouvintes, Vivian Machado, chefe do Departamento de Captação do BNDES, que falará sobre a captação de 500 milhões de dólares para financiar projetos climáticos. Tayla Monteiro, gerente de marcas e produtos da Silvamo, que comenta a ação para a marca Chamex, com uma edição especial que apoiou a campanha O Câncer de Mama no Alvo da Moda. E mais, falamos com o diretor de Estratégia, Qualidade e Marketing da Valmet na América do Sul, Pedro Ferraz Pacionic, sobre a qualidade da comunicação técnica nos dias atuais. Como ouviram em nossa abertura, o programa desta semana está realmente imperdível. Então fiquem conosco até o final, pois informação é o que não falta. É isso mesmo, Patrícia. E abrindo então o nosso primeiro bloco especial de notícias sobre a 26ª Conferência do Clima da ONU, a COP26, temos que o Brasil participa com algumas propostas para o desmatamento ilegal zero antes de 2030 e outras medidas que ainda não foram anunciadas. Contudo, o país tem sido apontado com o pior desempenho relativo às metas estabelecidas no Acordo de Paris. Uma das discussões que mais tem interesse pelo setor neste evento dedicado ao planeta é o estabelecimento de um mercado regulado de carbono e, principalmente, ressaltar a importância da inclusão das florestas cultivadas nesse novo negócio. Na última terça-feira, dia 26 de outubro, Tiago Falda, presidente executivo da Associação Brasileira de Bioinovação, AB, participou da sessão extraordinária sobre a atuação do Brasil na COP26, realizada pela Câmara dos Deputados. Durante seu discurso, ele apresentou o posicionamento da entidade e também deu destaque ao tema descarbonização e falou sobre como o país pode ser pioneiro quando o assunto é mercado de carbono. Separamos aqui 2 pontos abordados pelo presidente da AB. São eles: priorizar a valorização da floresta em pé e o desenvolvimento econômico da região amazônica, com base nas vocações da região, tendo como consequência a eliminação do desmatamento ilegal. O segundo ponto é defender o relevante papel dos biocombustíveis, com destaque para aqueles produzidos a partir de resíduos na descarbonização da economia global. Nesse mesmo contexto, e demonstrando como o Brasil já possui grande articulação na busca por resultados mais expressivos, em artigo publicado pelo jornal O Globo, do dia 30 de outubro, os seus autores, Celso Laffer, Israel Klabin e Cristiano Teixeira, pontuaram que
abre aspas, o caminho passa por abraçar a inovação, estabelecer metas baseadas na ciência e incluir riscos e oportunidades relacionados ao clima em relatórios financeiros, fecha aspas. O texto ainda pontua que usar as ferramentas de governança ESG permitirá colocar em prática os macropropósitos estratégicos da COP26. E os recados do setor publicados pela imprensa nacional não param por aí. Em matéria do jornal Valor Econômico, do dia 28 de outubro, Cristiano Teixeira, diretor-geral da Klabin, que representará a única empresa brasileira a compor o grupo de business leaders da COP26, enfatizou que outro ponto é a necessidade de uma mudança drástica na matriz energética mundial, conforme embasamento no relatório do painel intergovernamental sobre mudança do clima, IPCC, na sigla em inglês. Definitivamente, essa será uma das principais pautas em discussão desse evento. Vale destacar ainda a reflexão feita por Rafael Gibini, CEO da Melhoramentos, em um artigo dizendo que a COP26 é uma oportunidade de mostrar ao mundo um modelo sustentável de preservação das florestas da indústria brasileira de celulose e que, consequentemente, contribui para a redução dos impactos que alteram o clima do planeta. Confira o texto no site da Revista O Papel em revistopapel.org.br. Também aproveitamos para destacar as indústrias de trabalho da madeira na Europa, que lançaram o Manifesto Internacional da Madeira. Comentando sobre o manifesto, Sam Altman, presidente do European Confederation of Woodworking Industries, disse que a madeira é o único material estrutural sustentável que cresce em todo o mundo, que pode permitir uma descarbonização substancial do ambiente, construindo com base em modelos de negócios existentes e tecnologia comprovada, fornecendo vastos sumidouros de carbono em nossas áreas rurais e reservas de carbono em nossas cidades. E depois de tantas mensagens positivas, caros ouvintes, já conseguimos visualizar que o setor está mais que preparado para um cenário positivo de mudanças com enorme potencial de contribuição para reverter os impactos da atividade industrial sobre o clima. Outra empresa que está atenta ao contexto atual é a Suzano. A empresa promoveu o seminário online COP26 em pauta, o que é notícia para o Brasil, no dia 21 de outubro, antecedendo o início da COP26, com apresentações de Daniela Lerário, representante do Brasil na Climate Champions da COP26, Marina Grossi, presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, CEP, André Guimarães, diretor executivo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, e de Walter Schalka, presidente da Suzano. Ao abrir as palestras, Daniela Lerário reforçou que 2021 é um ano decisivo para as mudanças climáticas, já que os países signatários do Acordo de Paris, firmado em 2015, farão um balanço das metas conquistadas até aqui e irão atualizar o planejamento para que os compromissos assumidos sejam capazes de limitar o aumento da temperatura do planeta em 1,5 graus Celsius. Os desafios, como vocês poderão ouvir na fala dela a seguir, não são poucos, mas algumas diferenças importantes entre a COP anterior e essa geram bastante expectativa sobre o encontro deste ano. Uma das diferenças dessa COP, em particular, é que foi criado um momento ao longo do ano. Então, teve os Estados Unidos voltando ao Acordo de Paris, com posicionamento forte na política climática. A China, que apesar de estar Net Zero 2060, se comprometeu a atingir o pico das emissões ainda nessa década. O Synthesis Report apontou que as metas atualizadas dos países ainda estavam praticamente iguais às apresentadas em 2015, o que aumentou a pressão nos países pelos seus NDCs. A gente teve a cúpula do clima em abril, que deu palco para que Colômbia, Japão e Estados Unidos mostrassem NDCs com mais de 50% de corte até o fim da década, algo que não é nada simples. E aí veio uma mensagem forte também dos países do G7 firmando um compromisso de aposentar o carvão. Tudo isso aconteceu antes da primeira parte do 6º relatório do IPCC, que mostra que a janela de ambição para a gente limitar o aquecimento ainda é minúscula. Um outro grande game changer importante ao longo dos anos é a mobilização do setor financeiro. Sob o guarda-chuva da recém-criada iniciativa GFANZ, Glasgow Finance Alliance for Net Zero, já existem mais de 90 trilhões de dólares em gestão comprometidos com os critérios Race to Zero. O mesmo ocorre em diversos setores da economia e pode ser demonstrado através dos 20 e 30 breakthroughs setoriais que apoiam a campanha Race to Zero. Mais de 15 dos 28 setores abordados já estão com sinais de transformação sistêmica, como energia, mobilidade e sistemas alimentares. Com todo esse cenário, eu volto a reforçar para vocês que manter o foco da discussão climática em mitigação é um equívoco e um risco enorme. A gente não pode fazer economia descarbonizada a qualquer custo. Isso vai exigir uma mudança estrutural e de cultura gigante. Vai muito além de compromissos. E aí que a diferença entre 1,5 graus e 2 fica ainda mais substancial.
cada incremento de 1 grau se traduz em maiores riscos para as pessoas, para as comunidades e para os ecossistemas mais vulneráveis. Daniela concluiu que a inclusão da sociedade civil nos debates é uma novidade positiva do contexto vivido hoje e ressaltou a importância de aliar ação e ambição também a partir das iniciativas do setor privado. A ação climática está acontecendo, a gente tem que inspirar mais ação e aumentar a ambição. Manter 1,5 no alcance não vai ser fácil, mas o mundo tem conhecimento científico, capacidade tecnológica e financeira para enfrentar as mudanças climáticas. A gente precisa criar e inovar modelos e sistemas econômicos e encontrar métricas sérias e verificáveis, o que passa a ser um desafio central na década da implementação. O setor privado tem, em particular, um papel fundamental para desempenhar. A gente precisa da liderança empresarial para acelerar a trajetória de redução das emissões dentro dos seus negócios individuais e defender a política climática com seus governos. As empresas precisam entender que elas estão vulneráveis, identificar a necessidade de adaptação e reportá-las. Isso se alinha com o grande desafio do tema ESG, por exemplo. Para que a gente possa crescer com isso e ganhar consistência na pauta, é preciso que métricas sejam comparáveis, verificáveis e críveis. Entre os temas abordados por Marina Grossi na ocasião, esteve o cenário que envolve o mercado de carbono atualmente. Ela falou sobre a relevância de sairmos da COP26 com as questões regulatórias definidas, e citou as frentes de atuação do SEBRS para contribuir com as iniciativas do setor privado brasileiro. Marina ainda fez um balanço sobre o potencial do Brasil diante das oportunidades que a economia de baixo carbono traz e ressaltou o trabalho que o SEBRS seguirá liderando. A gente tem essa transformação, essa nova revolução, que é a revolução do baixo carbono, como está tendo similar a ela é a revolução digital, ela cria inúmeras oportunidades, mas não cria tantas oportunidades para outros países como cria para o Brasil. Daí a importância do setor privado estar coeso, está subsidiando essas ações, já que a gente está falando de implementação, de chegar em net zero, e essa vai ser a nossa grande ponta de chegada, e é esse um trabalho também que o SEBRS vai estar fazendo na volta de Glasgow, capacitando as nossas empresas para chegar no net zero, considerando toda a sua cadeia de fornecedores. A apresentação de André Guimarães também elencou os diversos benefícios que o Brasil pode desfrutar ao reduzir o desmatamento, nosso calcanhar de Aquiles, importante reconhecer, e contribuir mais fortemente com a mitigação das mudanças climáticas. A grande vantagem comparativa do Brasil, como eu dizia, é que a gente consegue plantar 2, às vezes 3 safras no mesmo ano. E por quê? Porque a gente tem distribuição de chuva e a gente tem um contínuo, na realidade, um ciclo de chuva alongado. Por quê? Porque nós temos florestas que fazem esses ciclos acontecerem. Então, mais uma vez, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem a se beneficiar ao ampliar as suas ambições, ao ampliar a velocidade com que a gente vai combater o desmatamento ilegal e, em alguma dimensão, também aquele desmatamento legalizado. Porque tem ali um residual de florestas que podem ser legalmente desmatadas e que, com um pequeno incentivo, eventualmente deixarão de ser. Então, a gente tem uma situação, eu acho, absolutamente virtuosa no Brasil. Ao contribuir para mitigar a mudança climática, reduzindo o desmatamento e eliminando no futuro próximo o desmatamento, a gente acaba com ilegalidade, a gente beneficia o produtor rural com ingresso de capital. Hoje ele produz soja, milho, algodão, amanhã ele produz soja, milho, algodão e crédito de carbono. E a gente também cuida das florestas que permitem os ciclos hídricos, que permitem a nossa alta produtividade agropecuária e competitividade no planeta, ou seja, uma equação do ganha-ganha. Ao encerrar as apresentações do seminário referente às expectativas sobre a COP26, Walter Schalka sublinhou que existe muita convergência de diagnósticos e que todos nós estamos cientes sobre a necessidade de zerar as emissões de carbono. Segundo ele, a pressão que a situação climática nos impõe sobre o prazo para cumprir tal meta deve pautar não só as próximas discussões, como também ações acerca do tema. Eu vou me apropriar aqui de uma fala do Tasso Azevedo, no Mapa Biomas, que diz que nós temos uma licença ainda para emitir 500 gigatoneladas de carbono para atingirmos 1,5 graus de temperatura como limite máximo. E estamos emitindo 55 giga por ano. Portanto, nós temos aí menos de 10 anos para que a gente possa atingir, 1,5 graus. Nós temos que ter ação já. E por isso que a Suzano tem feito esse chamamento do 2050 agora. Não dá para nós anunciarmos meta de carbono zero em 2050 e continuarmos a emitir de tarde
mais do que nós falamos pela manhã. Nós temos que reduzir essas emissões e reduzir imediatamente. Por isso é o call to action que é tão fundamental. E com o desejo de um próspero evento com decisões importantes para o planeta, vamos concluindo então este primeiro bloco do nosso podcast ABTCP Giro Setorial, o resumo da notícia da cadeia produtiva do setor de celulose e papel. E depois desse relevante bloco sobre a COP26, cujos resultados seguimos a semana na torcida, iniciamos a segunda parte deste nosso giro setorial, falando sobre uma oportunidade para as empresas que apostam em soluções verdes. Também destacaremos aqui os resultados anunciados pelas companhias de base florestal, captados nestas últimas semanas pela nossa equipe, e a CNI terá espaço para comentar sobre como está a confiança das indústrias neste momento na economia do país. Começando pelas soluções verdes, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, vai captar junto ao New Development Bank, NDB, 500 milhões de dólares para o financiamento de projetos que promovam a redução da emissão de gases poluentes e a adaptação aos efeitos das mudanças do clima. O empréstimo será destinado a projetos nos setores de mobilidade urbana sustentável, resíduos sólidos, energias renováveis, equipamentos eficientes, cidades sustentáveis, mudança do clima, florestas nativas e gestão e serviços destinados à redução de emissões de gases de efeito estufa. Conversamos com Vivian Machado, chefe do Departamento de Captação do BNDES, para nos dar detalhes dessa operação e nos dizer quais empresas estão aptas a solicitar tal crédito. Vivian, obrigada pela participação em nosso programa. Qual a importância para o BNDES como suporte a esse tipo de projeto e quantos projetos o banco visa apoiar? A operação com o NDB faz parte dos esforços do BNDES na diversificação de suas fontes de recursos, visando complementar recursos para o financiamento de projetos que promovam a recuperação sustentável da economia brasileira. Reflete ainda o alinhamento estratégico entre o BNDES e o NDB, em apoiar iniciativas ASG, ambiental, social e de governança, em especial no que diz respeito ao financiamento de projetos que contribuam para o cumprimento de metas nacionais. O programa prevê apoio a pelo menos 5 projetos, mas a depender do tamanho, mais do que 5 projetos poderão ser apoiados. Vale dizer que a atuação do BNDES no apoio a iniciativas ASG é mais ampla do que a parceria com o NDB. O BNDES dispõe de recursos para apoiar esse tipo de projetos, oferecendo condições diferenciadas para projetos sustentáveis ou que contribuam com a transição para uma economia de baixo carbono. Vivian, o BNDES já tem os projetos definidos? Como funcionará a apresentação de propostas? Por contar com a garantia da União, a operação de empréstimo entre o BNDES e o NDB precisa ainda ser analisada pelo Ministério da Economia e aprovada pelo Senado Federal antes da sua contratação. Portanto, apenas após concluída esta etapa, será possível a assinatura do contrato de empréstimo entre o BNDES e o NDB e, por conseguinte, o ingresso dos recursos da captação. Obrigada pelas informações, Vivian, e ficamos no aguardo de novidades para apresentar aos nossos ouvintes. Seguimos agora com os resultados anunciados pelas empresas no terceiro trimestre deste ano, que já está terminando. Neste momento, também desafiador, o nosso setor de base florestal está tendo um desempenho acima do esperado. A começar pela Irani, a empresa registrou lucro líquido de 97,5 milhões de reais no período, com uma alta de 281,9% na comparação ao mesmo período do ano passado. Na análise de Odivan Carmin, diretor de Administração, Finanças e Relações com Investidores da Irani, abre aspas, mesmo em um período caracterizado pelas instabilidades no mercado internacional e local, que ainda estão sofrendo com as consequências da pandemia, a companhia alcançou resultados muito positivos, dando sequência ao trimestre anterior, onde os números já mostram um desempenho operacional consistente em todos os setores de atuação. Fecha aspas. Quem também impressionou com anúncios de seus resultados foi a Klabin. A empresa registrou crescimento de 56% no EBITDA ajustado no período, na comparação com o terceiro trimestre de 2020, atingindo a marca de 1,928 bilhão de reais. As condições favoráveis de mercado levaram ao aumento na receita líquida do trimestre, que alcançou 4,358 bilhões de reais, 40% acima no comparativo anual. Se desconsiderado o efeito da receita adicional das unidades adquiridas da International Paper, de 354 milhões de reais no trimestre, o aumento foi de 29% em relação ao mesmo período do ano passado. E também com fortes resultados, a Suzano anunciou o desempenho da companhia no período, com queda
queda na alavancagem, a empresa então inicia novo ciclo de expansão. Com a comercialização de 3 milhões de toneladas de celulose e diferentes tipos de papéis ao longo do terceiro trimestre deste ano, as vendas de celulose da Suzano alcançaram 2,7 milhões de toneladas entre julho e setembro. A receita líquida totalizou 10,8 bilhões de reais, o melhor resultado trimestral registrado pela companhia desde a constituição da Suzano S.A. em janeiro de 2019. Vale pontuar aqui que a Suzano opera 11 fábricas no Brasil, incluindo as unidades de Jacareí, Limeira, Rio Verde e Suzano, no estado de São Paulo, onde são produzidos celulose, papel, eucafluff e lignina. Outro destaque positivo do trimestre da imbatível Suzano foi a retração no nível de endividamento, medido pela relação entre dívida líquida e EBITDA ajustado. O indicador caiu de 3,3 vezes em dólar ao final de junho para 2,7 vezes ao final de setembro. E com isso, a companhia conclui o ciclo de desalavancagem financeira pós-fusão com a antiga Fibria e inicia uma nova etapa de expansão com a construção de uma fábrica de celulose no município de Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul. Em conferência com os jornalistas, Walter Schalka, presidente da companhia, evidenciou os principais fatores que levaram a Suzano ao resultado conquistado. Um dia onde a Suzano anuncia resultados trimestrais recordes em termos de geração de EBITDA, com 6,3 bilhões de reais, com volumes muito bons, tanto em celulose quanto em papel, com resultado recorde também em papel, mas conjuntamente a isso estamos anunciando a aprovação definitiva de um projeto histórico para a Suzano, onde nós vamos aumentar nossa capacidade de celulose em 2,55 milhões de toneladas, num projeto que vai ser um projeto muito competitivo em Mato Grosso do Sul. Com muito orgulho também que eu falo para vocês que nós temos uma nova Chief Sustainability Officer, a Cristina Gil, que se junta a nós para ajudar a olharmos ainda melhor para o futuro, olhando toda a parte ambiental e toda a parte social. Nós tivemos, nesse trimestre, uma geração operacional de caixa de 2,2 bilhões de reais. Isso permitiu à empresa fazer uma redução expressiva do endividamento da empresa. Nós caímos de 11,4 bilhões de dólares no último trimestre para 10,7. Uma redução de 700 milhões de dólares nesse trimestre e de 1,5 bilhão de dólares nos últimos 12 meses. E isso, a redução da dívida, aumento do EBITDA, fez com que a nossa alavancagem caísse para 2,7 vezes contra 3,3 no trimestre passado. Então, com isso, nós deixamos a companhia dentro dos critérios adequados da nossa política de endividamento, que é uma política entre 2 a 3 vezes durante o período normal, chegando a 3,5 vezes em período de investimento mostrando a nossa disciplina financeira. Então, essa é uma questão bastante relevante para nós e nós estávamos aguardando esse momento de conclusão da redução do endividamento decorrente da operação de fusão com a Fibria, onde nós chegamos a atingir 13,7 bilhões de dólares e nesses últimos 2 anos e meio reduzimos para 10,7, ou seja, 3 bilhões de dólares de redução, mostrando que em qualquer ambiente de mercado a Suzano gera caixa e reduz o endividamento. E com isso fortalece a nossa posição para fazer esse investimento. Além disso, nós temos uma liquidez hoje de 4 bilhões de dólares, sendo que 3 bilhões e meio de dólares em caixa, 19 bilhões de reais foi a nossa posição, 18,9 para ser exato, a nossa posição que nós fechamos agora em 30 de setembro. Então a companhia tem uma robustez financeira muito grande e tem um projeto incrível em termos de competitividade que nós temos. E vamos falar agora sobre o desempenho da Dexco. A companhia teve o melhor trimestre de sua história e finalizou os 9 meses do ano com o maior EBITDA já apurado. Nos primeiros 9 meses deste ano, a companhia registrou 1,6 bilhão de reais de EBITDA, 24% superior ao recorde anual anterior, conseguido no ano de 2020, e atingiu a receita líquida de 2,177 milhões de reais no terceiro trimestre, sendo 22% superior ao mesmo período do ano passado. Os resultados positivos foram impulsionados pela melhora no mix
e pelo bem-sucedido repasse de preços conseguidos no período, além dos ganhos em eficiência advindos dos altos níveis de utilização fabril. E outra novidade fresquinha, mas relacionada a investimentos, é a Softs, que reforça sua liderança no Brasil com a aquisição da Carta Fabril. A empresa, proprietária das marcas Elite, Kitchen, Sublime, entre outras, deu mais um importante passo em direção ao desenvolvimento do seu negócio no setor de higiene pessoal, com a compra da totalidade das ações da Carta Fabril S.A. pelo preço de 1,138 bilhão de reais. A transação seguirá para avaliação do CAD, para concretização como habitual neste tipo de operação. Fechando as informações sobre resultados, conforme a análise do Interbanco de Investimentos sobre o desempenho no terceiro trimestre de 2021 do segmento de papel e celulose, destacamos que a China tem desacelerado o consumo, pressionando preços e margens. No entanto, com a melhora dos índices de vacinação, a Europa vem retomando sua atividade. E a expectativa para o quarto trimestre deste ano é de que as festividades devam impulsionar principalmente o segmento de embalagens, com e-commerce e varejo físico. Complementando apenas com algumas informações sobre o desempenho dos setores industriais em geral, vamos ouvir a análise da CNI, que divulgou que a confiança caiu em 22 de 30 setores industriais. Entre as principais quedas de confiança em outubro está o nosso setor de celulose e papel, além do segmento de outros equipamentos de transporte e o de serviços especializados para a construção. Apesar disso, o indicador de todos os setores segue acima dos 50 pontos, em uma sinalização de que os empresários de todos os setores se mostram ainda confiantes. De acordo com a economista da CNI, Larissa Nocco, o que puxou a queda dos setores foi a piora na percepção sobre as condições atuais da economia e das empresas. Vamos ouvir a sonora da economista, conforme divulgação da CNI, em que ela dá detalhes deste indicador. Então, em outubro, o índice de confiança do empresário industrial mostrou que todos os setores permaneceram confiantes, né? Em setembro, houve uma queda mais forte da confiança entre os setores, ela atingiu todos os setores e já em outubro esse comportamento foi um pouco mais heterogêneo. Para ilustrar essa heterogeneidade, a gente nota que na indústria de transformação e na indústria extrativa houve um recuo dessa confiança, apesar desse recuo não ter atingido todas as atividades industriais dentro da transformação e da indústria extrativa. Já no caso da indústria da construção, houve uma expansão da confiança, ainda que essa expansão não tenha atingido todas as atividades dentro da indústria da construção. Desses 4 elementos que são perguntados aos empresários industriais, foram avaliadas de forma mais negativa as condições atuais da economia brasileira. Isso envolve um ambiente de incerteza que está relacionado aí à elevada inflação, à necessidade de elevação de taxa de juros. E esse foi o componente do ICEI que tem puxado a confiança para baixo. Por outro lado, o que tem puxado a confiança para cima é o componente de expectativas, que se mantém positivo e fortemente disseminado entre todos os setores para os próximos meses. Quando a gente olha para todos os componentes que determinam o índice de confiança, normalmente o índice de expectativas ele é mais elevado entre os empresários industriais. Mas além dessa expectativa positiva intrínseca aos empreendedores, também se espera que com a normalização das cadeias produtivas, que hoje se encontram aí descasadas, né, por conta ainda sofrendo os efeitos da pandemia, então espera-se também uma normalização dos preços. Isso, exatamente. Espera-se, então, que seja normalizada esse problema relacionado à falta ou aos altos custos das matérias-primas e isso esteja intimamente relacionado à normalização dos preços novamente. E se vale como indicador, a Gerdau prevê que a demanda deve subir 6% até 2022, puxados pelos setores da construção e da indústria. No trimestre, a empresa teve lucro recorde de 5,6 bilhões de reais. E com resultados altos da nossa indústria captados pelo nosso radar deste programa, vamos fechando assim este nosso segundo bloco de notícias do podcast ABTCP Giro Setorial sobre a cadeia produtiva de celulose e papel para vocês ficarem muito bem informados. Vamos então, caros ouvintes, às notícias deste nosso bloco final, com destaque para novidades do segmento de papéis, premiações,
vagas, eventos e outras dicas para os ouvintes que atuam no setor de celulose e papel. Iniciando pela Chamex, marca de papéis para imprimir e escrever da Silvamo, novo nome da International Paper, a empresa se uniu ao São Camilo Oncologia, produzindo edição especial da embalagem de Chamex A475 branco, em apoio à campanha O Câncer de Mama no Alvo da Moda. A ação promovida neste recente Outubro Rosa chamou a atenção para esta causa e a sua importância para o autocuidado da mulher. A iniciativa foi realizada pelo terceiro ano consecutivo e reforça o propósito da marca Crie o seu papel no mundo. O foco da campanha foi ressaltar a importância do autocuidado com a realização do autoexame mensalmente, consulta anual com ginecologista e a mamografia uma vez ao ano, a partir dos 40 anos. Conversamos com Tayla Monteiro, gerente de marcas e produtos da Silvamo, sobre mais detalhes desta ação e sobre novas estratégias de posicionamento de produtos depois da IP se tornar Silvamo. Tayla, por que a Silvamo escolheu o Chamex para essa campanha? Chamex é a marca mais lembrada pelos consumidores, marca líder de mercado no Brasil e tem um posicionamento muito claro de ajudar as pessoas a criar o seu papel no mundo. A força da marca, atrelada ao seu papel social, faz com que Chamex seja a marca da Silvamo escolhida para apoiar a campanha de Outubro Rosa, através da parceria com o Hospital São Camilo. Queremos despertar o interesse das pessoas para esse tema tão importante que é a prevenção ao câncer de mama. Queremos ligar os pontos e criar uma conexão entre uma vida e uma cura. Esse é o nosso papel transformador na sociedade. É por essa causa que Chamex luta. Além da resma cor-de-rosa, que chama atenção no ponto de venda, contendo informações sobre prevenção, o site de Chamex disponibiliza diversos materiais para impressão para reforçar a importância do combate ao câncer de mama. Deixo aqui o convite para sermos a conexão entre uma vida e uma cura. Vamos juntos apoiar essa causa. Tayla, a International Paper agora é Silvamo. O que muda na estratégia para as marcas já consagradas? Como inovar sem perder a tradição e reconhecimento? A nova identidade da companhia reforça e traduz o nosso posicionamento. O nome Silvamo fala sobre a conexão da empresa com as árvores ao combinar as palavras silva, que significa florestas em latim, e amo, de amor. Ao trazer o nome O Amor pelas Florestas, a empresa deixa claro o seu vínculo duradouro com os recursos naturais renováveis. O nosso propósito é produzir o papel do qual as pessoas dependem diariamente de maneira sustentável e responsável. Isso não muda nada na estratégia para as nossas marcas. Pelo contrário, estamos focados em continuar desenvolvendo os papéis que os consumidores desejam, trazer sempre inovação de produtos e manter a qualidade já reconhecida das nossas marcas. Agradecemos a Tayla pela sua participação em nosso programa e seguimos agora com novidades sobre a Papyrus. Com o uso de embalagens feitas com fibras certificadas e rastreáveis, o laboratório Teuto conquistou créditos de reciclagem da empresa. O Teuto, alinhado aos princípios de ESG, é o primeiro laboratório da indústria farmacêutica brasileira a utilizar em suas embalagens o papel cartão VitaCycle, produzido pela Papyrus. Esse papel possui 30% de fibras pós-consumo provenientes da coleta de embalagens usadas e descartadas pelos consumidores. Por empregar fibras recicladas pós-consumo, o laboratório adquiriu o direito de utilizar créditos de reciclagem que atestam a sustentabilidade da produção das embalagens e sua respectiva logística reversa. O projeto envolveu também a Macron Indústria Gráfica, responsável pela produção das embalagens, e a Cleantech Poly, parceira da Papyrus, que gera os créditos de reciclagem. Em apenas 2 meses, foram utilizadas aproximadamente 120 toneladas de papel cartão VitaCycle, que consumiu 48 toneladas de fibras recicladas, das quais 36 toneladas são de fibras pós-consumo, que resultaram em 40 milhões de unidades de embalagens para o Teuto. E agora vamos às merecidas premiações recebidas por empresas da cadeia produtiva do setor. A Valmet venceu 2 categorias do Prêmio ABERJ Região Sul, em foco em meios, comunicação e produção de evento, e comunicação de programas, projetos e ações voltados à memória organizacional. Com o case 60 anos em 60 minutos, uma viagem em história dos 60 anos da Valmet no Brasil, a companhia mostrou sua estratégia para comemorar as 6 décadas no país, mesmo durante a pandemia. A solução encontrada foi a realização nos dias 10 e 11 de dezembro de 2020 de 2 eventos colaborativos, um para colaboradores e outro aberto ao público, em que contou sua trajetória e colheu depoimento de funcionários ao redor do mundo. Para valorizar este momento de conquistas da Valmet,
nossa grande apoiadora da revista O Papel e dos podcasts da BTCP, conversamos com o diretor de Estratégia, Qualidade e Marketing da Valmet na América do Sul, Pedro Ferraz Paciornik, sobre a importância do prêmio. Confiram. A complexidade e o nível de velocidade que as inovações vêm chegando e as demandas do mercado se propondo com o ESG, com a digitalização, elas tornam a área de marketing e comunicação mais importantes para deixar muito claro para os clientes e para o público em geral quais são as inovações, quais são as soluções que a empresa está propondo. Esse prêmio da Berge, ele põe a Valmet num patamar de primeira divisão da comunicação nacional. Ela mostra que, assim como os seus produtos e serviços, a Valmet vem inovando também na sua maneira de se comunicar, né? E sempre se redescobrindo e tentando atingir seus públicos de formas diferentes. Então, esse reconhecimento, ele prova que estamos par e passo com o resto da companhia, com a marca, com o que a gente tem se proposto com o mercado e trazer coisas diferentes para todos os consumidores e em todos os nossos canais de comunicação. Obrigada ao Pedro pela participação em nosso programa. E ainda sobre o prêmio Aberge, anotamos aqui que a CMPC venceu pela segunda vez consecutiva a premiação também na região sul. Neste ano, a conquista ocorreu na categoria Mídia Audiovisual com o projeto Oficinas Fibra Lab. Qualidade e conteúdo audiovisual como início de uma grande iniciativa. O projeto concorre ainda à grande final nacional, que será realizada online no dia 8 de novembro. O case vencedor da CMPC consiste em uma websérie em que educadores artísticos ensinam atividades voltadas para introduzir as crianças no mundo da cultura de forma criativa. E outra premiação relevante nessas últimas semanas foi a do Prêmio Valor Inovação 2021. A Suzano foi eleita a melhor empresa do setor na categoria Química, Papel e Celulose nessa 7ª edição. Encerrados os parabéns aos vencedores de prêmios que só enaltecem o nosso setor, vamos seguir para as vagas na nossa indústria. Falando em Suzano, a empresa está com 4 vagas abertas para atender às suas operações industriais no município de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. As inscrições podem ser feitas por todas as pessoas interessadas, sem distinção de gênero, origem, etnia, deficiência, orientação sexual, na plataforma de oportunidades da empresa. Anotem jobs.kenob.com/Suzano. Já a Eldorado Brasil oferece 166 vagas para 4 cidades no estado e também para São Paulo. As oportunidades são para funções de diversas áreas: industrial, transportadora, TI, financeiro, florestal, jurídico, colheita florestal e silvicultura. Durante os 6 primeiros meses de 2021, mais de 1.000 pessoas foram contratadas pela Eldorado e internamente 600 foram promovidas. Para acessar as vagas e entender os requisitos dos interessados em trabalhar na Eldorado Brasil, devem fazer todo o processo pelo site eldoradobrasil.com.br na aba Trabalhe Conosco. E mais uma excelente notícia, Patrícia. Estão abertas as inscrições para o programa de estágio IBEMA 2022. O programa inclui todas as áreas da empresa nas 4 unidades fabris e administrativas. É isso mesmo, Thaís. São mais de 15 vagas em áreas estratégicas da IBEMA. E para participar é preciso estar cursando graduação, bacharelado ou licenciatura a partir do 3º período, em cursos de áreas de negócios, tais como engenharias, administração, marketing, entre outros. E atenção, as inscrições vão até 15 de novembro e a seleção termina no início de dezembro, com previsão de início do estágio para a 2ª quinzena de janeiro de 2022. Saiba mais em jobs.kenob.com/IBEMA e comece o ano novo com mais oportunidades de carreira. E para finalizar todo o nosso incentivo à educação e carreiras, destacamos outra ação muito importante. Em apoio ao desenvolvimento educacional de Camanducaia, Minas Gerais, a Melhoramentos acaba de doar 4.800 exemplares das obras publicadas pela editora Melhoramentos. Os livros serão doados para 3 escolas municipais da região, visando ao apoio à cultura e educação e um maior acesso por parte da sociedade à leitura. Ao todo, são 27 livros doados, em um período de comemoração do Dia do Livro, ocorrido em 29 de outubro. Com tantas oportunidades e parabéns, o podcast OBTCP Giro Setorial 14ª edição vai ficando por aqui. Agradecemos a todas e a todos pela audiência e deixamos nosso e-mail para contato e envio de notícias sobre vocês, ouvintes e suas empresas. Anotem
podcast@abtcp.org.br. Obrigada, Valmet, pelo patrocínio master desta edição e vamos assim fechando nosso podcast ABTCP Giro Setorial, o resumo da notícia da cadeia produtiva do setor de celulose e papel.